Bom dia, meu nome é Amanda Gabriele e nós estamos aqui no primeiro Pod Vendas Telecom, o podcast que vai te levar às 1.000 vendas ao mês. E eu sou Leonan Alves, vou te ajudar aí nesse trajeto. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais desse método, né? E para começar, eu queria saber do Leonan como tudo começou. Então, eu comecei com as vendas telecom como vendedor, né? Então, foi minha primeira oportunidade aí para vender alguma coisa. É, e eu comecei como vendedor, como televendedor, na verdade. Então, eu tive a oportunidade de, de atuar. Na época, era com a agente autorizado da GVT. Não sei se você lembra da GVT. Não? Era ela foi vendida para a Vivo, né? Nossa. Antigamente era a GVT, então uma operadora que chegou revolucionando aí um pouco, pelo menos o mercado aqui na nossa região. Eu comecei como televendedor, então tive uma experiência e eu lembro que eu ficava muito afoito, né? Querendo vender, vender, recebia ligação, tomava não, e aí eu ficava às vezes até dobrava o turno ali para conseguir vender. E eu consegui, cheguei a conseguir saiu algumas vendas, mas eu me encontrei mesmo no porta a porta, quando eu tive a oportunidade para ir para o porta a porta. E aí eu vi que aquilo ali era realmente algo que me chamava mais atenção. Então eu tive a oportunidade de começar a fazer o porta a porta. Eu me lembro que na primeira porta que eu bati, eu fiquei até sem saber o que fazer. Eu toquei a campainha e saí correndo, pra você ter ideia. Então, por quê? Apertei a campainha, eu já tava tudo na ponta da língua, né? E tem gente que fala que é fácil. É fácil. É simples, mas não é fácil. Às vezes você já dá tudo ali, ué. É abordar, falar, vender. Você tá ali com o seu produto para oferecer. E ali eu lembro que eu toquei a campainha já com o script pronto, tudo certinho para me falar com o cliente. Só que aí eu fiquei muito nervoso na hora, não sabia o que falar, acabei saindo correndo ali. E aí essa primeira abordagem não deu certo, né? Mas aí eu lembro que depois na segunda eu já consegui falar, na terceira eu já falei melhor até eu conseguir minha primeira venda. Então, tudo começou aí, nessas primeiras oportunidades como vendedor mesmo. É aí que eu comecei a desenvolver, é aí que eu comecei a entender mesmo que eu sabia que não era aquele vendedor que sabe que você fala que nasceu para vender, Sim. aquela pessoa que você fala assim, esse tem um dom de vendas. Eu sabia que o dom eu não tinha, eu tinha que desenvolver algum Tinha que método para trabalhar. mim conseguir bater minhas metas e conseguir ganhar uma comissão. Entendi. Olha, Leonan, acho que a maior parte do seu público atualmente, né, são vendedores, não só vendedores, mas também gestores. E eu acho que todo mundo quer saber quais eram os seus maiores desafios em rota, né? Até para que eles não cometam esses mesmos erros, para você dar esse direcionamento, a gente queria saber quais são os desafios e como a gente pode contorná-los. Então, os desafios são muitos desafios, né? É, eu acho assim que a gente pode diferenciar os desafios de quem está começando, o vendedor que está começando. E eu acho importante tanto não só o vendedor, mas o gestor também entender esses desafios, porque aí ele consegue gerenciar melhor a equipe, ele consegue extrair mais resultados da equipe. Porque ele entendendo quais são os desafios da sua equipe, ele vai estar ali disponível para estar ajudando, né? Então eu acho que o vendedor, quando ele começa, isso eu falo não só pela minha experiência própria como vendedor, mas depois de gerenciar e acompanhar aí centenas, se não milhares de equipes de vendas, né, e vendedores, eu acredito que é quebrar essa barreira mesmo de criar uma rotina, de estar ali fazendo o que é simples. Que é simples, mas não é fácil, não canso de falar isso. Por quê? Não pode confundir, né? Isso, tem muita gente que chega achando que o negócio é fácil. Então eu tô cansado de ver vendedor que vai começar e falar, vou fazer 10 vendas no dia, 20 vendas no dia. Não, é fácil, é só falar. Só que não é assim. A gente tem que enxergar o quê? O nosso funil de vendas. Então, quantas abordagens eu tenho que fazer para conseguir uma venda? Então, o principal desafio para o vendedor que vai começar, primeiro é abordar, começar a abordar, porque fica ali só naquela teoria. Então tem muita E gente que aprender na ensina prática, né? isso, então tem muita gente que ensina a ficar ali 5, 6, 7 dias treinando e não passa nada na prática mesmo. E na hora que o vendedor ele pode treinar o jeito que for, o melhor script do mundo, na hora que ele chega na rua, na hora que ele vai abordar, tudo muda. Entendeu? Então o vendedor às vezes tem essa barreira, não só na rota, no porta a porta, mas no televendas também.
Quando ele recebe a primeira ligação, tudo muda. Então, É verdade. a primeira dificuldade, o primeiro desafio que você falou, né? O primeiro desafio é esse, de começar a abordar. E o depois, o que começa a abordar é entender que tudo faz parte de um processo. O volume de pessoas que você está falando, seja no televenda, seja no porta a porta, não é o volume de vendas que você vai fazer. Por mais que isso pareça óbvio, a maioria dos vendedores às vezes desanimam, que isso aí causa até um turnover, que a gente pode deixar até para outro podcast falar do turnover, né, que assombra aí tantos gestores. É, então, é entender que tem que abordar um volume de pessoas para conseguir um volume de interessados, para aí sim conseguir um volume menor de pessoas que vão realmente fechar negócio, entendeu? Então as pessoas às vezes ficam desanimadas com o não, vai tomando o não ali e não entende que isso faz parte do processo. A gente tem que abordar o mais de pessoas possíveis para conseguir filtrando aquelas que a gente consegue gerar interesse para fechar vendas. Então superar esses nãos Sim, e a abordagem eu acredito que é o maior desafio de quem de quem começa, certo? certo. E aí também tem a questão de quem já está na rotina, da quem já está no dia a dia, né? Já abordando, que já tem um tempo como vendedor, ou uma equipe que já tem um tempo. Eu acredito que é o principal desafio é manter a constância do negócio, porque para conseguir vender, tem que manter a constância. Então, todo dia tem que abordar, todo dia tem que gerar pessoas interessadas, todo dia tem que fechar a venda. E aí, às vezes, a gente deixa de fazer o que precisa ser feito. Eu tô cansado de ver que pessoas que caem na rotina e aí tomam um não, dois não, três não, aí ele já, o próprio vendedor leva o cliente a dizer o não. Tipo, eu tenho que abordar 50 pessoas no dia, então ele tenta agilizar aquilo. Ô, isso aqui é internet? Não quer não. Eu falo internet porque é o carro-chefe da Sim, maioria aí dos provedores e telecom, né? Mas isso serve para quem vende plano móvel, fixo, que for. Ele já chega abordando, ô, isso quer? Não quer não? Então você quer? Você quer não? Por quê? não Ele tem quer ouvido. agilizar o negócio. Aí quando o vendedor para pensar, o gestor para acompanhar, ele vê que o vendedor ficou às vezes o dia inteiro fazendo um negócio assim no automático, sabe? Ou E não seja, ele não desenvolveu bem. preocupou em abordar, em gerar um interesse naquilo ali. Então, eu acho que o principal desafio de quem já está no negócio é não cair na rotina. É sempre estar inovando a abordagem. Eu acho que o vendedor tem que entender que se você fez ali algumas abordagens, gerou interessado, não conseguiu gerar interessados, você tem que mudar o script, mudar o jeito que você aborda. Então, você tem que estar sempre renovando, nunca cair na rotina. Então, eu acho que, assim, de bate-pronto são esses os desafios que Entendi. a gente tem que superar. E a gente sabe que a maior parte dos métodos, né, atualmente eles começam com a teoria e vão para a prática. O seu Hum. método foi diferente, né? Começou com a sua experiência realmente. A gente quer saber como a sua experiência influenciou na criação do seu método. Bacana. Realmente, a maioria dos métodos, eles têm, né, a teoria ali para aplicar na prática. Eu, depois de, como vendedor mesmo, depois de testar e validar várias formas de como abordar, do porquê que o cliente levava não. Então, eu acho que eu fui estudando cada pedaço do processo de vendas mesmo, da venda ativa, né? Sim, Seria até interessante a gente diferenciar a venda receptiva, que é aquele que o cliente vai e busca, que aí o vendedor tem que ter toda uma performance de atendimento, da venda ativa, que é aquele que você vai atrás do cliente, sim. seja com televenda, seja com porta a porta, o vendedor vai Resolver. lá e aborda o cliente e converte o negócio. Então, com a venda ativa, tanto na minha experiência do televendas quanto porta a porta, eu fui entendendo mesmo a maneira de abordar, o que teria que fazer para abordar aquele cliente e minimizar, não acabar, mas minimizar o não de cara. E o não já está na ponta da língua, né? Então, A gente vai atrás do sim. quando o vendedor vai lá, aborda o cliente, ele já está com não ali. Às vezes ele nem escuta a proposta. Estou cansado de ver vendedor falar assim: nossa, mas eu nem consegui falar de onde que eu era e o cliente já estava me cortando. Então, isso assim, é o normal. E aí eu fui detalhando. Depois que eu comecei a melhorar a minha abordagem, eu consegui prender mais a atenção das pessoas, elas me escutavam. Aí eu comecei a entender o que eu tinha que fazer depois disso. E eu tenho, até hoje, eu tenho um caderninho desde quando eu comecei, lá com a GVT, que eu ia anotando mesmo. O que eu tinha que fazer, ó, isso aqui. Justamente por ter mais dificuldade. Eu lembro que na época,
quando eu comecei, tinha vendedores que começaram até com um volume melhor de vendas do que eu. Só que eles nunca pararam para tentar evoluir. E eu acho que isso é até um erro da maioria dos vendedores. Eles não querem evoluir. É Tá aquilo estagnado. ali, ó, não conseguia porque o mercado tá ruim. Eu escuto muito isso. Ah, é o mercado que tá ruim. Ah, a concorrência tá foda. Beleza, mas aí o que nós vamos evoluir? E aí eu fui fazendo isso. Evoluindo a abordagem. Aí conseguia passar daquela etapa da abordagem. E aí não conseguia fechar. Aí eu ia tentando melhorar, pegando os pontos que eu não consegui nem acertar, até que no dia que quando eu mapeei o passo a passo, desde a abordagem até o fechamento pós-venda, aí eu comecei a pensar como que eu ia replicar isso para outras pessoas. Sim. Até já visualizando, né, uma Desenvolver o método e mesmo. não só desenvolver o método, mas também conseguir uma oportunidade de liderança, né, crescer na carreira, ganhar mais. Então vai É só, uma possibilidade também, né, que a isso. carreira permite, no Isso caso, porta aí. a porta. Então eu comecei como vendedor e aí eu quis crescer, quis ter uma oportunidade de líder, até que eu consegui. E aí foi difícil, porque a gente isso acontece muito com gestores, às vezes eles sabem o que tem que fazer. Você sabe o que você vai lá, ó, eu tenho que fazer isso e isso, mas para você passar para outra pessoa e principalmente para essa outra pessoa, para sua equipe entender, aí que é o complicado. Então você tem que deixar o negócio cada vez mais fácil. É por isso que hoje o meu método chama o método guerra, que aí eu tenho um passo a passo, eu direciono, ó, primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso aqui até chegar à venda. Então tem um passo a passo. Então a gente tem que simplificar o negócio para conseguir replicar para as outras pessoas aprender e seguir esse passo a passo. Então o meu método foi isso. Na prática, aprendi e aí eu anotei, fui escrevendo, detalhando e depois eu desenvolvi para a, a facilitar eu replicar o que eu sabia, porque estava na minha cabeça. Agora passar para outra pessoa que é o complicado. E aí eu consegui e ainda estou até hoje tentando cada vez mais simplificar e melhorar as estratégias do método para a gente conseguir vender cada vez mais serviços de telecomunicação. Então, e falando agora a respeito da venda em si, para você o que não pode faltar em um fechamento de venda? Fechamento de venda, olha, assim, são muitos processos. A primeira coisa é a pessoa entender Sim. que o fechamento, antes de ter um fechamento, tem outros processos, né? Então tem pessoas que tentam atropelar os processos para tentar fechar Pular mais logo pro vendas. final. Isso. Então tem gente que está abordando ali, olha, o meu plano é esse, de tal valor, eu tenho 500 mega por R$ 99, é agora ou nunca, e já quer fechar. E aí o que acontece com o cliente? Ele não amadureceu a ideia, ele tá, às vezes está pensando ali, e às vezes até consegue fechar. Mas por quê? Porque o cliente realmente já estava querendo. Então o cliente já está querendo, você É chega, mais fácil. oferece e fecha a venda. Só que se o vendedor for depender só desse cliente que já está querendo, ele não consegue aproveitar a maior parte da oportunidade, que é aqueles clientes que tem que raciocinar melhor, que você precisa ter um poder de persuasão maior. Então, eh, no fechamento, eu falo que o que não pode faltar no fechamento é já ter quebrado todas as objeções do cliente. E a gente até explica, você explica um pouco mais sobre isso no método guerra, né? Sim, Tem alguns módulos. que antes do qualquer fechamento você tem que se certificar que todas as objeções já foram quebradas. Entendi. Porque senão você acaba dando um tiro fora do alvo, entendeu? Você acaba queimando ficha ali. Você já tenta fechar com um cliente que não está preparado ainda para o fechamento, você perde a venda, entendeu? Entendi. A gente queria saber também, Leana, se existe alguma maneira mais assertiva para quebrar essas objeções, porque não tem um botão mágico, mas existe uma forma mais fácil. E como? Como a gente trabalharia a questão das objeções? É uma coisa que a gente precisa trabalhar antes, durante a rota, é algo que você pode se preparar? Uhum. Hoje, o que acontece? É, eu atuo, né, em algumas frentes, gerencio algumas equipes de provedores de internet, né, também agente autorizado das grandes telecoms aí. E cada operação eu tenho um painel de objeções e argumentos. Por quê? Acaba que na maioria das vezes são muitas coisas que, por exemplo, uma objeção que serve para tudo. Você pode vender em um provedor de internet, um agente autorizado, um grande telecom, sempre vai ter uma objeção. Você imagina Sempre. qual que é? Não. A objeção O valor. mundial. O que você acha que pode Eu ser? acredito que é o valor. O valor, é isso aí. Ó. Então sempre vai ter essa objeção. O cliente sempre, você pode estar
1 giga por R$ 50, você ainda vai encontrar cliente que vai questionar a questão do valor. Ah, mas o fulano de tal oferece mais barato. Então isso parece que está impregnado também na cabeça dos clientes. Então essa é uma objeção que cada operação vai ter um argumento. Então, para comparar com o concorrente, às vezes para justificar aquele preço. Então, é uma objeção que todo mundo tem que estar na ponta da língua. É uma forma que a gente precisa trabalhar, né? Isso, E justamente o painel de objeções é uma das coisas que a gente vai ser trabalhado no método Guerra, né? Você explica isso melhor. aí. É trabalhado. E aí, essa é uma objeção universal. Mas aí tem as objeções. Por exemplo, um provedor de internet novo na região, aí tem muita gente que não conhece. Então, eu tenho que ter uma argumentação que é novo, mas está trazendo novidade, que é o melhor, porque tem uma estrutura nova. E aí, cada objeção nós temos que ir mapeando. E aí, o que acontece quando o vendedor aborda o cliente e ele já tem um argumento para aquela objeção? Vai estar na ponta da língua, vai Já vai estar facilitar o pondo, né? fechamento, né? E o vendedor ele vai transparecer muito mais confiança e aí consegue convencer o cliente, porque ele já tem mapeado aquelas objeções. Ó, a objeção é preço? Essa é a argumentação. A objeção é porque o provedor é novo? Então essa é a argumentação. A objeção é porque o provedor ou a operadora é muito antiga aqui. Ah, e nós temos esse argumento para essa objeção. Então cada objeção tem que ter um argumento. E aí, o que acontece quando não tem um argumento? Quando o vendedor recebe aquela objeção, uma objeção nova. Quando isso acontece, ele vai ter que dar os Acaba se pulos dele, né? enrolando. Acaba dando os pulos dele ali para E querendo argumentar. ou não, o cliente percebe Isso, quando o vendedor ele não tem uma resposta, né? isso. Mas aí o que eu falo, por isso que o dia a dia também é que leva à evolução. Agora, o vendedor ele pode ter uma objeção, ele pode receber aquela objeção uma única vez e não ter um argumento para ela. Mas a partir daquele atendimento que ele recebeu aquela objeção, não tem um argumento, a obrigação dele é parar, anotar. Eu falo para anotar mesmo no papel, porque se coloca na cabeça, depois esquece. Celular, no meu bloco, não. É no papel. Você escreve lá, ó, essa aqui é a objeção. Não tive argumento pronto. O que eu vou argumentar agora? E aí a gente tem que escrever Já um vai argumento para colocar aquela nas objeção. Na próxima vez, aquela objeção ali não fica sem argumento. E eu falo outra coisa também. Não significa que você tem um argumento que você vai conseguir fechar a venda. Então isso não significa que você vai aumentar a sua possibilidade de fechar. Agora, se você não tiver argumento, aí você não fecha de É a qualquer certeza jeito. que não fecha. É isso aí. Então, além da construção do painel de objeções, o que torna um vendedor acima da média? O que um vendedor ele pode fazer para ser um vendedor acima? Olha, para ser um vendedor acima da média, eu acho que, e aí é a dica para os vendedores, né? Eu acho que é estudar. Que hoje, por mais que tem gente que fala, eu estudo, eu pego um vídeo, eu assisto, é difícil. Eu não vejo o vendedor. Tem até um ditado que fala, né? Se o vendedor ele se esforçasse para estudasse tanto quanto o médico estuda para ser um médico formado, ele seria um milionário, né? Tem mais ou menos isso. Não sei se é com essas palavras, mas é isso. Que o vendedor ele acha que não precisa estudar, né? Ele acha que eu acho que tem dessa cultura, né? Que vendas é quando você não deu certo mais nada, É, aí acaba indo vender alguma coisa. E no porta a porta, então, tem muita gente que às vezes até menospreza esse trabalho, acha que é algo menos digno do que um outro trabalho, né? Então, assim, é difícil você ver uma pessoa que para estudar realmente. Mas os resultados, eu falo assim, porque eu vejo na prática. Eu tenho vendedores que pegam, estudam e desenvolvem, e conseguem ter resultado, conseguem ganhar mais premiações, comissões, incentivos. E tem aquele vendedor que só fica culpando o mercado, que só fala que está difícil, que está fazendo a parte dele. Tem vendedor que chega para mim e diz, minha parte eu estou fazendo, é que ninguém quer comprar. Beleza, né? Então, se é o mercado, o que, é que não tem o que e se fazer? fizer o mínimo, o resultado vai ser o Isso. mínimo também. Então, a questão não compartilhar a culpa com o que não consegue resolver. Então, se eu culpo o mercado, eu não consigo resolver o mercado. Se eu culpo o Brasil, a economia, o universo, eu não consigo resolver isso. Eu consigo resolver o quê? Minha abordagem. Eu consigo resolver a minha sondagem. Eu consigo oferecer como que eu estou fazendo a minha oferta, a minha postura. Então, é parar de terceirizar esses problemas para que não tenha solução. Então, assim, o mercado tem solução? O vendedor consegue resolver o mercado? Não consegue. Ele consegue melhorar a abordagem dele, a postura dele. Então, só do vendedor deixar de terceirizar a culpa
outras pessoas ou para questões que a gente não consegue resolver, ele entender que ele que tem que desenvolver, eu acho que aí ele já começa a subir a média do negócio. Agora, quando ele estuda para E resolver esse aplica. problema, aí sim ele está acima da média. E eu acho que como gestor, né, se você é gestor, você tem que identificar isso. Você tem que separar os vendedores que são os vendedores que querem desenvolver daqueles que não querem desenvolver, que não estuda, né? Mesmo que esse seja um vendedor que às vezes te entrega resultado, se ele é um vendedor que não quer saber se desenvolver, não quer saber de estudar, de aprimorar, ele é o vendedor que vai acabar incentivando os outros vendedores. Então, às vezes é até pior, porque esse vendedor é o vendedor que às vezes entrega um resultado mediano, razoável ali para a equipe, então ele serve como espelho e ele não estuda. Aí o que acontece? Às vezes o outro que precisa desenvolver para entregar o resultado vê, mas ele não estuda, eu não vou fazer isso também, não. Então, você, Jesus, toma cuidado com isso e preste atenção se isso hoje é uma realidade na sua equipe. E hoje você ensina o seu método, né? Eu queria saber como ele funciona. Sim, hoje eu tenho um projeto online, né, que é o método Expert em Vendas Telecom, onde eu falo sobre o método de atendimento, o script de vendas e também auxilio gestores, empresários, né, vendedores a aplicar esse método no dia a dia. Eu comecei focado no porta a porta e hoje a gente está desenvolvendo também um projeto para o televentos. O meu foco é vendas ativas, né? Então, eu já tive até empresas, empresários procurando no ramo de receptivo, né, de loja. E apesar de eu ter tido já uma experiência gerenciando, e aí eu gerenciei até como gerente executivo da Telefônica, que é a Vivo, né? Gerenciei esse canal também de loja. Mas hoje o meu foco é desenvolver as vendas ativas. Então, um script de venda ativa, que você vai lá e busca o cliente na marca, tanto no televendas quanto no porta a porta. Então, hoje eu tenho esse projeto. Esse projeto ele é liberado, é, como eu estou sempre evoluindo, então o que, que eu faço? Eu abro turma algumas vezes no ano, né? Então eu libero a turma para que eles se inscrevam, quem tem um interesse, obviamente, e aí a gente desenvolve esse projeto junto. Toda abertura, né? Então a gente já está na versão, se não me engano, 5, na versão 5. Então a cada abertura das inscrições a gente faz a evolução de acordo com as demandas. Então, por exemplo, nessa nova versão que eu estou preparando, teve muita gente que pediu mais script tipo detalhado. Por exemplo, eu preciso de um script para abordar ambientes comerciais. E aí eu estou preparando esse script e colocando lá dentro. Só que com a grande novidade, agora eu estou gravando a atuação na prática, o vendedor em rota. Então eu gravo, coloco uma câmera de corpo mesmo, acompanho a abordagem, também tem áudio, gravadores de áudio, onde a gente acompanha os vendedores na prática. Obviamente que a gente deixa tudo em sigilo, os dados do cliente e qualquer tipo de informação sigilosa, só que eu quero mostrar na prática, no dia a dia do vendedor, ele aplicando aquele argumento, aplicando aquela abordagem, porque eu acredito que assim vai facilitar o aprendizado dos vendedores, né? E também dos gestores para replicar. Então hoje todo esse método ele é voltado para desenvolver o vendedor, só que eu compartilho com os gestores, onde os gestores pegam, aprendem ali aquele método e compartilham com seus vendedores. E uma coisa que até é bom, né, reforçar, que não adianta só o vendedor aprender. O gestor também tem que aprender. Porque senão o vendedor não consegue aplicar e desenvolver aquele negócio. Então o gestor, que é a cabeça, tem que aprender o método para depois compartilhar com seus vendedores. Entendi. E entre as pessoas que aplicam o seu método, atualmente são mais gestores, vendedores? Qual é o Entende? maior, assim? Olha, hoje, de todos os clientes e parceiros, né, que hoje aplicam o método, que tem o meu acompanhamento direto, é, quase 100% são gestores. Então hoje, e disso que eu também tiro a base, né? Hoje eu não tenho um vendedor que chega, nossa, eu quero aplicar, quero aprender, quero investir. Então ele geralmente não quer investir, né? Ele quer pegar um conteúdo ali, aqui, enfim, cada um, cada um. Mas 99,9% são gestores, só que o método é desenvolvido para desenvolver vendedores. Então não é um método de gestão de. Não, não é isso. Hoje a gente vê muito isso aí por aí, né? O meu método é para desenvolver vendedores, para transformar vendedores em vendedores de alta performance. Só que eu vendo para gestores. Então, hoje, esse método que é para desenvolver vendedores, eu entrego para gestores pegarem esse método e compartilhar com seus vendedores, replicar para os seus vendedores. Da mesma forma que eu fiz. Eu desenvolvi um método como vendedor
E quando eu me tornei gestor, eu repliquei com a minha equipe e aí consegui crescer, consegui desenvolver diversas equipes aí com provedor de internet, com agente autorizado em diversas operadoras e consegui ter resultado com isso. Então, é para gestores que querem desenvolver seus vendedores. E além disso, eles ainda têm um acompanhamento direto com a sua equipe, com você, ou como funciona? Uma vez que a pessoa tem aí a sua aula, faz parte, começa a aplicar o seu método, ele tem essa possibilidade de tirar dúvidas, às vezes, que ocorrem justamente na construção mesmo do painel de argumentações. Como isso funciona? Você dá um auxílio? Boa pergunta. Hoje tem um material pronto, já disponível na nossa plataforma. Então, nós temos a plataforma da Expert em Vendas Telecom. E aí, o gestor, né, quem acessar essa plataforma, tem acesso a todas as aulas ali. E o acompanhamento. Então, hoje nós temos o grupo também de tira dúvidas, né, e suporte, onde cada um dá a sua opinião também. E até que está começando a ficar mais interessante o negócio, tem gestores de diversas partes do Brasil que um que acaba se ajudando também. Então, às vezes, não é só minha opinião ali. Tem outros gestores Eles que acabam também compartilhando conhecimento, né? compartilhando o dia a dia. E até interessante para mim mesmo entender. Por exemplo, tem equipes porta a porta em áreas assim, totalmente diferentes. Eu tenho um aluno que é da área amazônica. Então, Nossa. ele fala que para fazer rota, às vezes, de um lugar para o outro, tem até que pegar barco, canoa, e é coisa que aqui para mim, em Minas Gerais, eu nunca Não é a imaginei nossa que, realidade. nossa, não é essa a realidade. Mas é interessante ver que o método se aplica até lá para ele, Sim. entendeu? Porque abordagem, objeção, tem as objeções universais, então aplica para ele e ele consegue desenvolver também. Então tem sim um acompanhamento personalizado mesmo para tirar dúvida através do passo a passo do método, entendeu? Entendi. Além disso, a gente queria saber, entre esses gestores, essas pessoas que aplicam o seu método, como você falou, quais são os maiores desafios que eles enfrentam hoje? Os desafios. Hoje, o principal desafio que eu sempre encontro, na verdade, tem um desafio antes de entrar, antes de participar, né, do método, que é encontrar mão de obra qualificada. Onde eu vejo, quando eu publico algum vídeo, né, falando sobre estratégia de vendas e tudo mais, a maioria das gestores fala, não encontro mão de obra qualificada, não tem como, eu não consigo achar pessoas interessadas. Então, eu acho que isso é a principal objeção antes da pessoa compartilhar do Meta Expert Vendas Telecom. Depois disso, a pessoa a primeira coisa que eu faço é trazer a pessoa para a realidade. Hoje você realmente não vai achar mão de obra qualificada. Já te adianto, você não acha. Não adianta você querer viver de só pegar a mão de obra qualificada. Hoje você tem que formar a sua mão de obra qualificada. E aí que você entra também, E né, resolvendo esse problema. E aí que o método entra. Por quê? Eu não me preocupo em achar mão de obra qualificada. Na verdade, eu estou até preferindo achar pessoas que não têm experiência para que assim eu consiga formar do zero através desse método e que ele siga o passo a passo sem nenhum vício anterior, entendeu? Então hoje o que eu mais escuto de gestores é isso, que não encontra mão de obra qualificada. E aí a gente tenta resolver isso qualificando a mão de obra que está disponível no mercado. Entendi. Então, Leonan, por hoje é isso. Eu queria agradecer a todos que estão acompanhando a gente, tá? E que vocês fiquem ligados, porque aqui no nosso podcast a gente vai ajudar vocês a chegar às 1000 vendas ao mês. É isso aí. Então vamos para cima, vamos aumentar aí as vendas Telecom. É isso aí.